O Nilson tá de volta com a gente. Tem uma pergunta interessante do Caio Granado, falando que ele não gosta do estilo do Carpini. Me lembra o time do Ceni. E se não passar da primeira fase, eu demitiria o treinador. Nilson, pra você, caso o São Paulo fracasse no Paulistão, não consiga passar de fase, eu não vejo esse cenário como sendo mais provável. Mas caso seja eliminado precocemente, você acha que é uma questão de pensar na continuidade do Carpini mesmo? Não tem que mexer em treinador agora. Dá um tempo pro rapaz. O Carpini ainda não é um técnico pronto. Ele é um garoto que está se formando técnico de futebol. E o grande desafio da carreira dele até agora é o São Paulo. Esse é o grande desafio. Ele passou pela Água Santa, fez um bom trabalho lá no Juventude. Tudo isso tem que ser destacado, né? O bom trabalho que fez no Água Santa também. Mas agora ele está num gigante. Agora está dirigindo um gigante. Então, para você dirigir um gigante, você tem que maturar-se cada vez mais, amadurecer cada vez mais. Então, o Carpini é um cara que é um jovem, um treinador em formação, sabe? Essa coisa de técnico pronto eu aprendi com o Muricy Ramalho. É verdade. O Rogério, quando assumiu o São Paulo pela primeira vez, o Rogério não estava pronto, não era um técnico pronto. O Muricy recebeu um convite do Tele Santana para assumir o São Paulo. Falou, seu Tele, muito obrigado, eu não estou pronto. O que ele fez? Foi lá para o Nordeste, treinar o Náutico. Aí sim, amadureceu como treinador e veio treinar o São Paulo. É a mesma coisa com o Carpini. Para o Carpini, hoje, treinar o São Paulo, está treinando um tricampeão do mundo, está treinando um tricampeão de Libertadores, está treinando um clube 6 vezes campeão brasileiro, está treinando um gigante do futebol mundial. Não é simples. Ele é um jovem. Eu vejo ele falar, não significa nada o fato de eu ser jovem. Claro que significa, rapaz. Tem algumas coisas que você não compra em supermercado. Vai lá no supermercado e pede, me dá 10 quilos de experiência. Não tem. Experiência você adquire. Me dá 10 quilos de bagagem no futebol. Não tem. A bagagem no futebol você vai adquirindo. Então, o torcedor de São Paulo tem que ter essa ciência e essa consciência, sabe? De que o Carpini ainda é um técnico em formação. Ele está se formando técnico de futebol. E que, por sorte dele, recebeu uma proposta de um gigante no futebol mundial, que é o São Paulo. O São Paulo é um gigante no futebol do mundo, entendeu? Recebeu essa proposta e cabe a ele ir amadurecendo com o São Paulo, corrigindo os seus erros. Ele tem uma coisa de bom. Eu gosto do cara que consulta o cara mais experiente e o cara mais rodado. E o Muricy me disse que o Carpini consulta muito o Muricy, conversa muito com o Muricy, quer aprender muito com o Muricy. Isso mostra humildade. Já é um bom passo, já é um bom caminho. Agora, você trocar o treinador, não classificou agora, vai classificar. Não vai ter esse problema não, porque vai classificar para a próxima fase do campeonato. Mas digamos que deu uma zebra aí, o São Paulo não se classifica para a próxima fase, vamos trocar o treinador? Eu acho uma burrice se isso acontecer. Sabe? Eu acho uma burrice. Né? Não fará isso a diretoria do São Paulo. Não fará isso a diretoria do São Paulo. Ela vai ainda dar chance para o rapaz continuar amadurecendo como técnico de futebol. Por quê? Porque a diretoria tem consciência que contratou um técnico ainda em formação. Tem consciência que contratou um técnico para amadurecer. É o caso do Abel. O Abel, quando chegou ao Palmeiras, não é o mesmo técnico de hoje. Ou é? Claro que não. O Abel teve um amadurecimento muito grande no Palmeiras. Ele cresceu muito como treinador dentro do Palmeiras. E ele teve uma vantagem, que ele teve um bom elenco, capaz de brigar por título e ganhou muitos títulos dentro do Palmeiras. Isso traz um amadurecimento maior ainda, que ele chega em fases decisivas, chega em jogos finais, né? Então vamos ver se o Carpini consegue fazer a mesma coisa no São Paulo. E sendo bem direto nisso, né? O Thiago Carpini teve 2 testes de fogo, 2 testes mais complicados. Jogo contra o Palmeiras, jogo contra o Corinthians. Ele passou, foi aprovado nos 2, né? Quebrou o tabu em Itaquera, que não quebrava há muitíssimos anos. Foram mais de 11 técnicos tentando quebrar esse tabu. Ele foi o único que conseguiu ganhar a Itaquera e venceu o Palmeiras nos pênaltis, é verdade, mas a Supercopa do Brasil. Ganha credenciais para um voto de confiança para a temporada. Para mim também não dá para pensar em demissão de técnico no estadual. Só no Brasil que a gente
pensa em tirar técnico no Paulistão. Para mim é uma burrice tremenda. No começo de temporada, ele tem 1 mês e meio de treinamento e, claro, treina-se pouco no Brasil, porque o calendário é muito insano, muito frenético, você acaba treinando menos do que deveria, né? Então você acaba tendo uma rotina de jogos muitíssimo complicada. Para mim, é um pouco irracional pensar nessa mudança, né, Nick? E assim, né, cara, vamos pensar bem, o Dorival, que tinha montado todo esse grupo, já vinha do ano passado, já tinha feito planejamento, e começava ali a pré-temporada, saiu há 4, 5 dias antes da estreia do São Paulo no Paulista. Deixou ali a situação completamente à deriva, com eles tendo que procurar treinador em um mercado difícil, que não tinha ninguém à disposição, ali com uma urgência absurda. O Carpini chega, ele consegue montar o time do São Paulo, muito dando continuidade ao que o Dorival já vinha fazendo. De fato, como você disse, ele faz um bom jogo contra o Corinthians e quebra o tabu, ele faz um jogo seguro contra o Palmeiras, que é um dos melhores elencos do país, acostumado a ganhar títulos, mesmo sem o Lucas Moura, que não jogou aquele jogo e consegue ganhar. Depois ele ganha do Água Santa com os reservas, e aí sim vem a sequência um pouco pior. Só que essa sequência coincide com várias lesões, vários jogadores importantíssimos para o time no DM, ausência de lateral direito, ausência de tempo para que ele pudesse treinar alternativas, e quer que o cara faça milagre? Não vai fazer milagre, não tem como fazer milagre. E isso não é porque é o Carpini. Se o próprio Dorival tivesse passado pela mesma situação no começo desse ano, de mais lesões, porque a lesão ela não é só tirar o cara que é titular do time. Você tem que ficar colocando o reserva para jogar 2, 3, 4 jogos seguidos até ele machucar também. Ou até ele se desgastar, cansar e cair de rendimento, que foi o que aconteceu. Quando o Rafinha não começou a pré-temporada, o Rafinha e o Moreira não começaram a pré-temporada, colocou o Igor Vinícius lá direto e ele arrebentou. O Igor Vinícius arrebentou, teve que colocar o Moreira direto, o Moreira arrebentou também. Aí arrebentou o Michel Araújo, que não voltou, você teve que colocar lá o Rato, por exemplo, para jogar todos os jogos. O Rato arrebentou também. O Lucas, a mesma coisa. Então, assim, esse início de ano do São Paulo foi caótico. Você perdeu o treinador na véspera de uma estreia, aquele treinador que já vinha de um time campeão e que já tinha feito todo o planejamento. Você colocar outro cara ali que não tinha tempo nenhum de adaptar, perder um monte de jogador por lesão, e mesmo assim você quebra o tabu e ganha do Palmeiras, é campeão da Supercopa, o saldo é muito positivo até aqui do Carpini. Não faz sentido pegar e se falar em demissão. Tem que dar tempo dele trabalhar, principalmente trabalhar com os titulares à disposição, que agora já estão voltando aos poucos, para daí, a longo prazo, médio prazo, poder se analisar para falar se o Carpini deve ou não ser o treinador. Em relação ao superchat que falaram em relação sobre o esquema de jogo ser parecido com o do Ceni, eu acho que isso entra exclusivamente na conta dos desfalques que ele teve. O Dorival, por exemplo, ele escalava um time com Alisson e Pablo Maia e Nestor e Rato dando sustentação para o meio de campo. E na frente jogava o Lucas Moura com o Caleri, o Luciano era banco. O Carpini simplesmente perdeu o Nestor, que já vem machucado do ano passado, perdeu o Rato. O Eric não treinou, segundo ele disse na coletiva, porque ele vinha de dores no joelho. O Michel Araújo, que poderia ser o substituto do Rato na esquerda, também teve amidalite, ficou internado, não participou de nenhum treino. O Lucas Moura machucou. Quem ele poderia colocar ali no meio de campo para... O Gaúcho vem uma temporada horrorosa até aqui. O Luciano também com um rendimento muito abaixo do que a gente já viu ele render. Então, assim, não dá para colocar na conta do Carpini, entendeu? Infelizmente, ele, nesse momento, me parece muito mais uma vítima, entre aspas, dessas circunstâncias de desgaste, de lesões e de elenco mais fragilizado, do que propriamente ele falar, não, é a minha convicção colocar um time no 4-2-4, como fazia, por exemplo, o Rogério. Então, mais uma vez, só o tempo vai dizer se isso é circunstancial ou se é a convicção dele. Eu imagino que ele vai voltar ali para um 4-2-3-1 tradicional do Dorival, ou até pela entrevista do Muricy para o Arnaldo e para o Tironi, pensando na utilização do Rames. O Muricy fala muito em 3 zagueiros, né? A gente sabe que é um esquema que o Muricy gosta muito, que foi tricampeão brasileiro e etc., mas eu não duvido também o Carpini começar a tentar implementar esse sistema no São Paulo, usando o Luiz Gustavo, de repente, como um zagueiro do lado esquerdo, e aí você consegue viabilizar toda uma estrutura para o Ramos jogar mais centralizado como ele gosta.